VILG11, o fundo de logística da Vinci, cotação caindo, dividendos diminuindo. O que será que está acontecendo com esse fundo? E será que é uma boa oportunidade para 2024? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Felipe, aqui a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, ok? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Bom, vou fazer uma atualização sobre esse fundo, o VILG11, porque o fundo tem caído aí nas últimas semanas, a galera tá preocupada. Vamos dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo, o que pode acontecer no próximo ano, em 2024. Galera, dando uma olhadinha primeiro aqui na cotação. No dia de hoje ele está sendo cotado a R$ 93,80. A gente pode perceber aqui que nos últimos 6 meses ele caiu praticamente 10% a cotação dele, ok? Vamos dar uma olhadinha no relatório. Bom, primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que o dividendo do fundo diminuiu. Por que ele diminuiu? Esse gráfico aqui no relatório ele mostra, tá? Percebam que ele estava na casa dos 70 centavos por cota e ele diminuiu para 65. O que aconteceu? Percebam nesse cinza mais escuro aqui, esse aqui é o resultado acumulado, são as reservas do fundo, ok? Percebam que ela veio diminuindo. E essas barrinhas cinza claro aqui são o resultado gerado. Percebam que o fundo estava gerando menos resultado do que ele estava distribuindo. Ou seja, o fundo pagava um dividendo e um pouco mais abaixo era o que ele gerava. Então essa diferença ele estava bancando com a reserva que ele tinha. Essa reserva está acabando, por isso que ele teve que cortar um pouco o dividendo. Aqui a gente pode ver até a estimativa de distribuição do fundo, que está entre 72 centavos e 65 centavos por cota. Um outro fator que tem pesado bastante sobre esse fundo é a alavancagem. Aqui a gente tem um cronograma de pagamentos das obrigações que o fundo tem que fazer. Percebam que para o mês de 2024 ele tem um montante grande aqui de mais de 30 milhões de reais de alavancagem para pagar, tá? Se a gente for olhar, o principal é 15 milhões e aí ele tem aqui 16,5 milhões que são as despesas financeiras, ou seja, é juros da dívida, certo? Em 2025 esse valor aumenta um pouco, 26 aumenta um pouco, então realmente o fundo tomou uma alavancagem um pouco forçada aqui. Outro detalhe muito importante que tem aqui no relatório é o seguinte, o fundo possui aqui 268 milhões de obrigações financeiras, são dívidas que o fundo tem, certo? A gente pode ver que essa alavancagem, ela representa 11% do fundo, a dívida é 11% do patrimônio do fundo. O fato de ser 11% não seria um problema tão grande, tá? A questão é o seguinte, que 6% do fundo, né, que são aqueles 30 milhões que a gente viu, ele vai ter que pagar nos próximos 12 meses, e isso vai pressionar um pouquinho o caixa do fundo, e pressionando o caixa, pressiona os dividendos também, ou seja, 6% do patrimônio total dele é dívida que ele vai ter que pagar nos próximos 12 meses. Outro fator que preocupou um pouco os investidores é a questão da ocupação, a vacância do fundo. O fundo estava conseguindo segurar por volta dos 90% no começo do ano, só que agora ela aumentou um pouquinho. A vacância está, se a gente for olhar aqui, o fundo tem ocupação de 86%, ou seja, a vacância deve estar entre 13% e 14%, ela aumentou um pouquinho. Mesmo apesar de todos esses fatores, esse fundo é um fundo muito bem diversificado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos inquilinos dele. A gente tem Tokstok, Netshoes, Privalia, Unilog. A gente pode olhar aqui os segmentos, né? Então ele está um pouco diversificado. Ele tem e-commerce, tem transporte e logística, alimentos e bebidas, saúde. Aqui a gente pode ver um pouco dos tipos dos contratos, tá? 82% são os contratos típicos, contratos de mais curto prazo, 3, 4, 5 anos. E 18% dos galpões do fundo são contratos atípicos, que tem o seu vencimento para mais de 5 anos, 6, 7, 8 anos. O fundo também é bem diversificado em estados, tá? 38% do fundo fica no estado de Minas Gerais, 21% no estado de São Paulo. Aqui a gente pode dar uma olhadinha nos 15 imóveis que o fundo tem, então realmente ele é um fundo bem diversificado. Então qual é a minha conclusão a respeito do VILG11? O fundo realmente, eles deram um passo um pouquinho maior que a perna na questão da alavancagem, isso está pressionando o caixa do fundo, está pressionando os rendimentos do fundo. Mas o fundo tem um portfólio muito bom, muito bem diversificado, tá? Então ele resolvendo essa questão dessa alavancagem, que está em 13%, 14%, ele resolvendo essa questão, ele passando por esse 1, 2 anos aí que ele vai estar com o caixa um pouco apertado por questão de alavancagem, tá? Ele passando por isso, o caixa vai ter mais uma folga. Então eu acho que para o longo prazo, de repente, possa ser uma oportunidade. Bom, o vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixe seu like, deixe aqui a sua opinião sobre esse fundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.